Áudio 21 do livro A Cena do Calvário, de Roy Heschel. Capítulo 10. Afirmando nossa inocência. Parte 2. Justificando a Deus. E isto nos leva ao publicano. Tendo em mente tudo que Deus diz do coração humano, podemos ver que sua confissão de pecado foi simplesmente uma admissão de que o que Deus disse dele era verdade. Talvez, como fariseu, não acreditasse antes que o que Deus disse a respeito do homem era verdadeiro quanto a ele. Mas o Espírito Santo lhe mostrou coisas na vida que provam que Deus está certo, e ele foi quebrantado. Não só ele justificou a Deus em tudo o que disse, mas sem dúvida justificou a Deus em todo o castigo que trouxe sobre ele. A oração de Neemias poderia muito bem ter sido a sua, porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós, perversamente. Neemias 9:33. Esta é sempre a natureza da verdadeira confissão de pecado, verdadeiro quebrantamento. É a confissão de que meu pecado não é simplesmente um erro, um deslize, algo inteiramente estranho ao meu coração. Não costumo ter tais pensamentos ou fazer tais coisas, mas que se trata de algo que revela o eu real, que me revela como pessoa orgulhosa, corrompida, impura que Deus diz que eu sou, e que eu costumo de fato ter esses pensamentos e fazer essas coisas. Foi nesses termos que Davi confessou seu pecado quando orou: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Salmos 51:4. Não temamos, pois, fazer tal confissão quando Deus nos convencer de que a devemos fazer, pensando que isso vai decepcionar Jesus. O contrário é que é verdadeiro. De uma confissão assim, Deus recebe glória, porque o declaramos justo. Isso nos traz a uma nova experiência de vitória em Cristo, porque expressa de novo a verdade de que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Romanos 7:18. E nos conduz ao lugar em que desistimos do esforço de santificar o nosso incorrigível eu, e em que aceitamos Jesus como nossa santidade e sua vida para ser a nossa vida. Paz e purificação. Mas o publicano fez algo mais do que justificar a Deus. Ele apontou para o sacrifício no altar e, ao fazê-lo, ele achou paz com Deus e purificação do pecado. Isso sobressai no sentido literal das palavras que ele pronunciou: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Para o judeu, o único modo pelo qual Deus podia ser propício a ele era por um sacrifício, e com toda a probabilidade, naquele momento, o cordeiro para o holocausto diário estava sendo oferecido no altar do templo. Conosco se dá o mesmo. Só chegaremos a essa posição de quebrantamento quando Deus nos mostrar o Cordeiro Divino na cruz do Calvário, expiando os nossos pecados pelo derramamento do seu sangue. O Deus que declara antecipadamente o que somos, providencia de antemão perdão para o nosso pecado. Jesus foi o Cordeiro sacrificado por nossos pecados desde a fundação do mundo. Nele, que os levou humildemente, meus pecados acabaram. Na medida em que eu, em verdadeiro quebrantamento, os confesso e coloco minha fé em seu sangue, eles são purificados e desaparecem. A paz de Deus vem então ao meu coração, a comunhão com Deus é imediatamente restaurada e eu ando com Ele sem reservas. Este modo simples de nos dispormos a justificar a Deus e de ver o poder purificador do sangue traz ao nosso alcance, como nunca dantes, um andar íntimo com Jesus, um habitar constante com Ele no Santo dos Santos. Ao passo que andamos com Ele na luz,
Ele nos estará mostrando o tempo todo o princípio das coisas que, se permitirmos que aconteçam, irão entristecê-lo e impedir a corrente da sua vida em nós. Coisas que são a expressão daquele eu velho e orgulhoso, para a qual Deus só tem julgamento. Em caso nenhum devemos defender nossa inocência em relação ao que ele nos mostra. O tempo todo devemos estar prontos a justificá-lo e a dizer: Tu estás certo, Senhor. Isto simplesmente mostra o que eu sou. E estar dispostos a entregar tudo a ele para purificação. Ao fazermos isso, verificaremos que o seu precioso sangue nos purifica continuamente do pecado, e Jesus pode nos encher constantemente do seu Espírito. Isso exige que sejamos pessoas de espírito quebrantado e contrito, isto é, pessoas dispostas a que se lhes apontem as menores coisas. Mas é desses que Deus diz que com ele habitam no alto e santo lugar, Isaías 57:15, os quais experimentam o avivamento contínuo. O que escolheremos? Afirmar nossa inocência e voltar para casa sem a bênção, de alma seca e fora da comunhão com Deus? Ou justificar a Deus e encontrar paz, comunhão e vitória pelo sangue de Jesus Cristo?